Hi girls, boa tarde. Hoje estamos aqui para o nosso primeiro episódio do nosso tema Mulheres Reais com Histórias Geniais. E não poderia ser diferente a minha primeira convidada ser uma grande amiga, uma pessoa de imensa admiração. Eu admiro ela pela postura profissional, pelo profissionalismo, pela implicação que ela coloca em tudo que faz. E assim, a calma dela é invejável. Eu falo que se eu pudesse remover algo dela para pegar para mim, seria esse jeito manso de falar, de explicar. Ai, é tão... Nossa, gente, é uma bênção. Eu queria ser assim, mas sou meio espalhafatosa, mas tudo bem. Cada um com o seu cada um, né? Enfim, estou aqui com nada mais, nada menos que Karina Martins. Ela é fisioterapeuta e hoje está aqui para realizar um procedimento comigo. E nesse procedimento nós vamos conversar um pouquinho. Além de eu apresentar todo o protocolo para vocês, eu também vou colocar uma história que ela sempre conta aqui nos bastidores e que é muito edificante. E aí eu vou aproveitar, porque eu não sou boba nem nada, e vou começar a replicar tamanho conhecimento para vocês. Fiquem atentos que vocês vão ser surpreendidos. Bom, Cá, hoje eu vou fazer um protocolo de multiregeneração na sua face, tá? Nós vamos colocar um sabonete com a máxima concentração de glicólico, né, que é a 10%. Qual é o objetivo? Estimular a renovação celular, trazer um melhor viço, uniformizar e clarear essas manchinhas que a gente tem acometido aqui na região mental. Que muito provavelmente é alguma alteração hormonal, e aí tem que se caprichar aí no filtro solar pra gente evitar que prolifere-se ainda mais no futuro, tá? Eu vou trabalhar também no final, pontualmente em cada manchinha, pra gente ir clareando e restabelecendo o viço dessa pele, tá? Gente, como eu falei pra vocês, aqui está a minha grande amiga, fisioterapeuta. Conta um pouquinho pra nós, Cá, como começou sua jornada na fisioterapia? Você sempre quis ser fisioterapeuta? Eu sempre quis a área da saúde, pensei até em medicina. Ai, que legal. Inicialmente, mas as condições, né, para manter uma faculdade, né, com um custo tão alto como a medicina, não era possível no momento. Então eu fiquei entre fisioterapia, enfermagem, né, nutrição, que são áreas que têm ligação com a questão do cuidado e do bem-estar. E aí eu fui conhecer a faculdade, fui conhecer como eram os laboratórios, o que era tratado dentro da área, e eu me apaixonei pela fisioterapia. E eu falo que bom que eu não escolhi outra área a não ser a físio, porque eu não me vejo hoje fazendo outra coisa. E você se encantou pela questão da reabilitação ou pela questão do... Qual foi o ponto primordial, assim, fundamental que você disse, é por isso, ou não teve? Acho que o ponto que mais me chamou a atenção dentro da área foi a questão do reabilitar mesmo, né? De poder transformar a vida das pessoas a partir da necessidade que ela apresenta ali. E eu nem imaginava que a fisioterapia tinha tantos leques como hoje, né? Depois de 14 anos de formada, eu tenho a oportunidade de conhecer, mas já ali naquele primeiro momento, essa possibilidade de auxiliar, né, na melhora, na qualidade de vida das pessoas foi o que mais me encantou, assim. Ai, que bacana. E você trabalhou com a reabilitação, assim, durante os 14 anos? Você hoje ainda opera com isso? Inicialmente, né, no período de estágio, a gente passa por todas as áreas principais da fisioterapia,
né? Então eu fiz estágio em ambiente hospitalar, eu fiz estágio em fisioterapia convencional, ortopédica, desportiva, neuro, né? E então eu pude olhar para cada braço da fisioterapia. Mas quando eu saí da faculdade, eu entrei para a parte da reabilitação através do movimento. Eu me formei em instrutora de Pilates e foi a minha porta de entrada para a área da fisioterapia. E então, assim, eu não fui de cara para a parte da reabilitação propriamente dita, no sentido de fisioterapia ortopédica ou desportiva, que é o que a grande maioria das pessoas até conhece. Eu fui mais para a área do movimento. Ai, que legal. E assim, deve ser muito satisfatório, né? Porque eu, por exemplo, sou uma, né, sem nenhuma mobilidade, assim, no sentido de como que fala? Elasticidade, aquelas coisas. Sim. De movimento mesmo. Uhum. E deve ser, assim, maravilhoso quando você vê uma pessoa toda dura chegando e a evolução dela, né? Evolução no quadro de bem-estar, de melhora, né? Deve ser assim, realmente. Sim. Eu tenho uma amiga que ela fez estética, né, comigo, e depois ela foi fazer fisioterapia, porque o sonho dela era trabalhar na ACD. Olha só. Trabalhar com reabilitação. Sim. De crianças e tal. Mas ela disse que não teve estrutura emocional. Eu acho que independente de qualquer área que você vá, você tem que ter um suporte e uma estrutura emocional grande, porque você vai lidar com vidas, né? Umas pessoas com questões mais delicadas, outras, né, nem tanto, mas você precisa ter esse suporte emocional. E eu falo que cada um tem um dom, cada um nasce para fazer algo que é da essência, independente da área. Então, talvez para ela a essência dela não era para estar ali, né? Eu comecei na parte do movimento, mas hoje eu trabalho com a microfisioterapia, com a fisioterapia integrativa, que ela traz uma visão totalmente diferenciada para a questão do cuidado, né? Para a questão do tratamento em si. A gente olha o paciente como um indivíduo e não só como uma dor no joelho, uma dor no ombro, uma dor na lombar, né? Que a gente fala dos sintomas, né? A gente olha para tudo aquilo que levou o paciente a adoecer. Então, que é uma visão que hoje eu sei que ali é o meu lugar. E já fazem 9 anos que eu trabalho com a microfisioterapia. Ô, Kai, conta um pouquinho como funciona a microfisioterapia, porque toda vez que alguém me pergunta, eu consigo falar das maravilhas e dos benefícios que trouxeram essa técnica para minha vida. Mas eu não consigo explicar, assim, realmente o ponto, da onde parte, como funciona essa questão da memória, porque é tão incrível e eu acho que você tem esse dom, que eu acredito que seja um dom também, mas essa habilitação, né, técnica que você buscou ter, você explica isso de uma forma muito bacana. Então conta um pouquinho como funciona. A microfisioterapia ela é uma técnica de terapia manual, né, onde a gente manipula, né, pontos específicos do corpo, buscando identificar as memórias que estão ali presentes naquele tecido celular e que está trazendo algum tipo de disfunção, de desequilíbrio, seja a nível hormonal, emocional, tóxico, químico, enfim. O corpo ele pode reagir de várias formas a essas memórias. E a microfisioterapia ela vai tratar justamente a raiz, né? De onde vem essa origem dessa disfunção. Então a gente consegue tratar aí dentro da micro memórias que o corpo pode ter registrado no período gestacional, por exemplo, na infância, na adolescência, na vida adulta, e sempre em prol de melhorar o funcionamento do organismo, né? Melhorar aquele corpo do indivíduo para que ele possa ter
autonomia de lidar com as coisas do dia a dia, com as funções do dia a dia que o nosso corpo necessita. E a microfisioterapia, ela tem, né, todo esse olhar de ser uma técnica reconhecida como uma técnica muito incrível pelos resultados e por tudo que ela proporciona, porque ela olha o indivíduo como um todo, né? E tem contraindicação e a questão de idade para poder fazer o tratamento com essa técnica? Não, a gente fala que a micro é para todos. É lógico que ela não trata tudo, seria maravilhoso, né? Ser essa pílula mágica, mas a micro é para todos. Eu atendo desde bebês até idosos, pessoas com deficiências, porque a micro é uma técnica sutil, então o paciente ele aceita muito bem, ele tolera muito bem essa manipulação. E não tem contraindicação, exceto as gestantes que estão precisando manter repouso, né? Porque como já está ali numa convalescência por conta da gestação, se o médico pede repouso, é interessante que tenha-se um certo cuidado para as manipulações, né? Então, a micro ela é contraindicada somente nesse caso. E quando o paciente não quer passar por esse tipo de procedimento, né? E é totalmente indolor, porque Sim. Geralmente qualquer tipo de tratamento que você vai fazer que teoricamente seja relacionado com a fisioterapia, a gente já pensa que isso pode provocar algum tipo de dor, né? E nesse caso, essa técnica é absolutamente indolor. A micro, ela atua numa superfície da pele que fica entre a epiderme e a derme. Então, a nossa palpação é muito sutil para poder chegar nesse nosso toque, né? Muito sutil para poder atingir essa estrutura de tecido. Porque esse tecido, ele tem comunicação direta com o nosso cérebro. Então, quando eu palpo os pontos, o cérebro já reconhece meu toque e ele já começa a trabalhar para autorregular aquilo que não tá legal dentro do sistema corporal daquele paciente. Que legal. Ô, Kai, teve alguém assim que você ficou assim absolutamente surpresa com o resultado? No sentido de nem você esperar tamanha evolução? Eu tenho várias histórias assim de pacientes que são muito lindas de acompanhar, assim. Eu tenho pacientes que estavam tentantes, né, para engravidar e após, né, algumas sessões de microfisioterapia tiveram resultados positivos e conseguiram engravidar, né? Lógico que tem que ter todo um trabalho multidisciplinar envolvido, mas eu sei do potencial que a micro pode contribuir para isso. Eu tenho bebês que desencadearam processos de alergias de pele que não tinha mais nada que conseguisse resolver, e com apenas uma sessão de microfisioterapia tiveram respostas positivas e melhoraram assim quase que uns 80%. Enfim, tem pacientes que tá sofrendo há anos com questões de insônia e quando faz o tratamento com a microfisioterapia melhora exponencialmente essa queixa. Então, assim, nossa, tenho muitas coisas para falar sobre a microfisioterapia e os resultados, assim. Ok, e assim, as crianças, tem uma faixa etária que responde melhor ao tratamento? Tipo a criança ou o idoso, ou enfim, tem alguma coisa que você diga assim, olha que legal, essa faixa etária é uma faixa que responde melhor aos estímulos ou nada a ver? Eu não gosto de generalizar isso sobre faixa etária que responde melhor, porque todos os seres respondem muito bem. É que vai muito
da necessidade de cada paciente, de quanto o paciente leva a sério o tratamento. É importante também olhar para as questões externas que estão envolvidas. E eu acho que a micro ela é tão preciosa justamente por tratar o paciente como único. É um indivíduo ali, é um ser. O corpo dele responde num ritmo, o corpo dele reage num ritmo. Então, sempre vai ter uma boa resposta, mas sempre dentro do ritmo e da capacidade daquele organismo. Então, eu falo que todas as idades respondem muito bem à microfisioterapia. É claro que as crianças, os bebês, eles são seres que não têm julgamentos, né? Não têm, né, crenças que limitam, às vezes, essa evolução e a capacidade do corpo de se autorregular. Então, muitas vezes, neles, né, a resposta vem de uma forma mais rápida ou até mais eficiente em poucas sessões. Os adultos, às vezes, precisam de mais tratamento, mas não quer dizer que não tenha respostas. E já aconteceu de você, tipo, ter alguma frustração no sentido de não obter um resultado, uma resposta de alguém chegar pra você e falar: ah, esse tratamento não funcionou, não teve nada a ver, nananã? Claro. Teve? Claro. Mentira! Como eu acho que todas as técnicas em todas as áreas, a gente lida com o sucesso, mas a gente também lida com a frustração. E eu acho que isso é extremamente importante, estarmos cientes né? Ah, eu fiquei surpresa porque, assim, eu faço a técnica e pra mim foi um divisor de águas. Sim. Um divisor de águas. Então eu não consigo imaginar, né, uma pessoa que não consiga ter uma resposta, porque eu já tinha ouvido algumas clientes falar acerca de... Ah, deixa eu colocar uma almofadinha nas suas mãos. Imagina. Aqui. Melhorou, né? Aproveitando, agora eu vou usar um esfoliante com alta abrasão, também no intuito de estimular a renovação celular. Esse esfoliante, ele tem glicólico também, que clareia, tem quartzo, microesferas de arroz, então é muito, muito, muito legal. Aí a gente vai usar um pouquinho para poder dar sequência no tratamento. E eu falo para você que para mim foi assim realmente um divisor de águas com relação a tudo que eu já vinha feito, né? Sim. A gente ouvia histórias, né? E eu te confesso que, como você disse, né? A crença limitante, os nossos julgamentos e questionamentos às vezes impedem da gente até obter resultados maiores, né? Sim. Mas eu me abri totalmente para o tratamento e fiquei muito surpresa com os resultados que eu venho obtendo, né? Porque eu ainda estou em tratamento. Sim. Mas, por exemplo, a minha filha, que também está fazendo o tratamento, eu notei uma melhora de 85% nos pontos que a gente, né, vem trabalhando, que a gente pontuou inicialmente. Bastante coisa mesmo. Além do que, assim, né, ela é apaixonada por você, então já é meio caminho andado. Querida. Mas eu falo que gostaria que essa técnica fosse muito mais explanada, né? Quem sabe a gente não consegue uma evolução de colocar isso. Imagina se o SUS tivesse acesso a isso, né, Ká? Seria incrível, seria muito incrível. Eu falo que a micro ela tem crescido, cada dia ela cresce um pouco mais, cada vez mais profissionais atuando na área, cada vez mais ela ganhando o espaço dela de reconhecimento dentro da área da saúde, né? Hoje em dia a gente recebe procuras
de pessoas que estão numa visão de destaque e que é importante, né, essa indicação e essa recomendação. Hoje chega pacientes indicados por psicólogos, psiquiatras, né, pela área da medicina em si. E antes a micro ela não tinha esse papel ainda, né? Ela não tinha esse espaço. E eu acho que isso é muito mérito desse trabalho que não só eu, mas vários profissionais, colegas, né, que eu conheço que fazem muito, muito lindamente, assim. E eu acho que qualquer tratamento é aquela parte, né, de 70% é parte do paciente e 30% é do profissional. Se a gente caminhar junto, os resultados sempre vão ser de sucesso. Como, por exemplo, está sendo para você, né, para sua filha e para tantos pacientes que eu atendo. Mas ainda tem alguns pacientes que procuram, eu acho que pode até ter aqui na sua prática mesmo, do dia a dia, pessoas que vêm com um propósito, mas não tá com a dedicação tão 100% para o que precisa ser feito, né? No caso do seu trabalho, é importante que a pessoa faça a lição de casa, né? De higienizar o rosto, de usar sempre hidratante, protetor solar, né? Para manter esse trabalho que você faz aqui. Porque senão não tem tantos efeitos e tantos resultados como o esperado. E a mesma coisa é com o meu trabalho dentro da fisioterapia, né? Eu auxilio, né, o paciente na melhora e vou dando ali as coordenadas para que ele vá tendo autonomia para conseguir me ajudar no resultado, né? Então, é muito importante quando a gente entra para um processo de tratamento, né? A gente está disposto, né, a viver aquilo mesmo, né? E é um autocuidado, né, Cá? Se for analisar friamente, é o que eu falo, gente. A estética, a estética externa, né, o que a gente acaba apresentando, ela é um reflexo direto do nosso conteúdo intrínseco, né, do que a gente tem por dentro. Porque se a gente não tem esse olhar e essa visão mais criteriosa com relação ao que a gente precisa mesmo se dedicar, a gente acaba não tendo condições de administrar coisas menores. A gente vê hoje tantas pessoas bugando, né? Por conta de fatores tão corriqueiros, justamente pelo fato de não ter esse autocuidado consigo, né? De não investir, às vezes, numa técnica tão esplêndida, uma oportunidade tão grande e tão vasta, né? Para se equilibrar de todas as formas e aí acabar que refletindo diretamente em tudo que busca. Sim. Eu fico bem animada e todo mundo que deita aqui e que às vezes a gente conversa e conta, né, o que está acontecendo na nossa rotina e tudo mais, e sempre alguém tem uma queixazinha que faz sentido. Você dá um pouco mais de atenção. Sim. O problema é que hoje a gente pensa que não tem, né, que fazer, que a gente consegue através de seguir fulano ou beltrano, que aquela indicação vai ser suficiente. E acaba não valorizando, às vezes, esse contato direto com o profissional habilitado, né? Sim. E isso vale para tudo, vale tanto para minha quanto para sua área, né? Com certeza, eu acho que é lógico que a gente tem muito recurso, muita informação de fácil acesso e que a gente consegue se nutrir uma parcela, né, dentro desse conteúdo, mas nada substitui um profissional, um acompanhamento direto, né? Seja para tratar alguma questão física ou emocional, seja para tratar a questão do autocuidado, né, com essa parte
da estética que vem, né, dentro da sua área, eu acho que nada substitui. Muitas vezes a gente vai pegando ali algumas dicas, algumas coisas das coisas que a gente está vendo, mas nem sempre tudo que está sendo falado ali é o que funciona para mim ou para você. Por isso que às vezes é importante esse acompanhamento mesmo, né, profissional. Esse direcionamento eu acho que faz toda a diferença para todas as áreas e assim, é muito legal quando você se identifica com o profissional que te atende, né? Isso faz toda uma diferença também no tratamento, né? E quando esse profissional, ele é verdadeiramente habilitado no sentido de ter, inclusive, a didática para apresentar isso de uma forma mais lúcida, mais transparente, que torne-se, né, tangível pra gente, porque como leigos, e quando alguém me pergunta, mas como funciona a técnica? Eu falo, gente, é uma técnica de registros, né, assim, essa, e as pessoas ficam assim, mas não, isso não é possível, isso não faz sentido. E assim, eu acho lindo a evolução, os estudos, a dedicação que cada um tem. E é uma técnica recente, se for avaliar, né, Ká? Quanto tempo tem? A micro tem um pouco mais de 30 anos de existência, mas aqui no Brasil ela está sendo atuada há 18 anos. Então, é uma técnica relativamente nova, né? Legal. Muito nova. E então, por isso que ainda ela não é tão conhecida, mas ela teve um crescimento muito grande. E as pessoas ficam mesmo curiosos, querendo entender, mas como consegue acessar esse registro, mas de onde que vem isso? E a microfisioterapia ela tem um embasamento muito forte científico. Ela vem da embriologia, da anatomia, ela estuda a filogênese, que é a evolução das espécies, porque nós, no nosso processo embriológico, quando a gente é embrião, a gente passa por várias fases que se assemelham às fases das espécies animais dentro da nossa evolução, né? Então, quem pega ali para estudar mais a parte da genética, né, da embriologia, vai ver que a gente passa por várias etapas de vida que a natureza passa. Então, a gente estuda muito essa influência, tanto do nosso meio interno quanto do meio externo. O Kai, me fala uma coisa, quando você identifica os registros, né? Você tá ali e você identificou os registros. Acontece de você dizer assim, olha, esse registro, ele foi influenciado diretamente no seu sistema nervoso central, no seu órgão e tal. E como é feita essa associação? Como funciona isso? Quando o Daniel Gurgel e Patrice Benini fizeram, né, todos os estudos da microfisioterapia, eles são fisioterapeutas e osteopatas, eles foram mapeando cada estrutura do corpo que tinha correlação com vísceras, glândulas, órgãos, porque dentro do nosso sistema de desenvolvimento de tecido, a gente tem uma regra de hierarquia de tecido e cada tecido tem uma comunicação com várias estruturas. Então, às vezes eu estou tratando um ponto de estômago, por exemplo, e estou liberando ali um músculo da coxa, ou estou liberando o músculo do ombro, enfim. As vísceras, os órgãos, eles têm comunicação com a estrutura corporal. Quando eles estavam fazendo as investigações, eles iam realmente testando, né, onde que bloqueava dentro da palpação, porque o nosso toque é para ter essa percepção do bloqueio. Quando eles faziam tal movimento, onde que bloqueava, em qual parte do corpo. Aí eles iam estudar o que essa parte do corpo tem ligação com tal vértebra. E tal vértebra estimula qual órgão, né? Qual raiz nervosa que sai dali. Enfim, eles fizeram realmente um trabalho de mapear mesmo o corpo todo e correlacionar com as glândulas, com os órgãos, com as vísceras e com as questões emocionais também.
Ai, que legal. Não, Então gente, foi um trabalho assim, eu falo, eles são grandes gênios, né? E admiro demais essa genialidade deles, né? De ter esse olhar para o corpo. E às vezes por isso que muitas pessoas têm essa dificuldade de compreender a microfisioterapia, porque ela foi um trabalho de investigação. E é muito legal porque eu falo por experiência, é pontual foi atingido tal ponto, por exemplo, o timo. Gente, é pontual as reflexões emocionais que trazem aquele ponto diante da situação que foi registrada. Então, assim, é realmente surpreendente, é um assunto que não tem, que é realmente genial, né, Karina? É genial. E eu super indico, agradeço, né, a sua disponibilidade em conversar com a gente. Ela vai estar mais vezes aqui, porque todas as minhas clientes geniais, né, com histórias geniais, vão estar sempre aqui colocando, né, situações e experiências que fazem sentido ser compartilhada para edificação, né? Eu falo clientes, mas são todas minhas amigas, são todas pessoas que são muito queridas e que eu com certeza faço pelo máximo amor que existe na vida como um todo mesmo, não é só pelo amor à profissão. Então, agora a gente tá aqui com o ácido, tá? Também que estimula a renovação celular, com vários ativos no sentido de tratar, cuidar, regenerar, para que a gente possa retomar cada vez mais o vício dessa pele. Ela já teve uma evolução significativa com relação ao tratamento dessa pele, ela já estava um tempo sem muitos cuidados, e agora, de fevereiro, do dia 17 de fevereiro para cá, a gente começou um tratamento, e se Deus quiser, eu quero que ela fique cada vez mais linda, porque o intrínseco dela derrama o que o por fora traz pra gente. Olha, é um divisor de águas conhecer essa mulher, não só como profissional, mas como ser humano também. Ela tem um abraço que acolhe, ela tem... Olha, eu sou muito suspeita, porque eu sou muito esquisita, sabe, gente? Vocês não me conhecem na intimidade, mas assim, ela consegue acessar coisas em mim que eu não teria coragem de falar, né, de verbalizar. E eu nem preciso verbalizar, porque ela acaba tendo uma sensibilidade tão grande para lidar com tanto amor, com tanta sabedoria, gente, que é impressionante. É realmente alguém genial. Nós estamos no mês das mães, no mês das mulheres, mês das noivas, mês em que a gente fica, né, mais sensível com relação a todas essas datas, embora sejam todas comerciais, a gente sabe. Mas como a gente entra nesse mundo para disseminar todo esse processo no sentido comercial mesmo, quem tem um pouquinho mais de sensibilidade acaba pegando tudo que tá aí, né, por fora desse bastidor comercial. Então eu agradeço, Ká, porque você se disponibilizou a ser minha primeira menina de história genial, né, minha primeira menina real. E vou deixar todos os contatos dela. E olha, um divisor de águas. Nós estamos localizados em Salto, na cidade de Salto, no estado de São Paulo, mas ela está disponível para todo o Brasil e mundo, tá? Com ela, caso ela não consiga, vocês não consigam... Eu tenho clientes que estão vindo de outros estados para tratar com ela. Então, se você não tiver essa oportunidade, pode entrar em contato através das redes sociais e contatos que eu vou deixar aqui. E ela com certeza vai conseguir fazer uma indicação. Sim. Obrigada, viu, meu amor? Sempre tem um ótimo profissional para indicar. Que bom, obrigada mais uma vez. Obrigada a você, querida. Beijos. Terminei agora o meu procedimento com a minha lindeza. Está aqui. Eu acabei esquecendo de mostrar o protocolo completo, mas o importante é o viço dessa pele. Isso aqui está sem filtro, tá, gente? Morram de inveja. E se vocês quiserem uma profissional assim como eu, é só me chamar. Um beijo.